Que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e esse programa tem como objetivo levar até você uma palavra de vida, de fé, uma palavra que transforma. E não importa qual seja o seu problema. Você sabia que Deus, ele é maior do que esses problemas que você está enfrentando? E no decorrer desta programação nós vamos provar isso através dos testemunhos. Inclusive hoje nós teremos aquela reunião muito forte que é a queda da muralha. Talvez você se levantou na sua vida uma muralha e essa muralha você diz assim, como vencer ela? Através da fé. Assim como Josué venceu, você também pode vencer. Inclusive está aí no seu vídeo o WhatsApp do SOS. E eu tenho certeza, se você ligar agora para a nossa central de atendimento, ali terá uma pessoa que vai te ajudar a sair desse sofrimento que você está vivendo. Não importa qual seja o seu problema, dívida, desemprego, a sua empresa está indo de mal a pior, dê a oportunidade para que o Senhor Jesus venha mudar essa situação. Inclusive nós vamos agora com o pastor Gabriel, que está agora na nossa Catedral da Fé, aqui ali em Guarapuava, e eu tenho certeza o que você vai ouvir agora e o que ele vai mostrar através da palavra de Deus, que existe solução para a sua vida. É com o senhor agora, pastor Gabriel. Exatamente, pastor. E nessa pessoa que nos acompanha agora através dessa programação, ela muitas das vezes, não é uma, não é duas vezes, essa pessoa já tem nos acompanhado. Mas, meu amigo, minha amiga, os testemunhos que a senhora vê, que sempre tem passado nas programações, não são de pessoas que somente acompanharam a programação, não, mas são pessoas que tomaram uma atitude de fé. Elas não ficaram somente em casas assistindo a programação, não. Elas vieram até aqui na Catedral de Guarapuava, elas deram um passo de fé. Então faça isso hoje, agora, 7h30 da noite, nós teremos o 5º clamor da queda das muralhas, para a bênção para todos os católicos. Você que é católico e nos assiste agora, tome uma atitude de fé também. Como que está a sua vida financeira esse ano de 2025? Como que as senhoras têm vivido, têm passado? Como que você que me acompanha está vivendo financeiramente falando? Mas somente você assistir não muda. Não, o que muda é a senhora e o senhor tomar uma atitude de fé, sair da onde a senhora e o senhor nos assiste agora e está conosco aqui na nossa Catedral de Guarapuava. Nós estamos aqui diante do altar, diante da Arca da Aliança. Nós vamos clamar hoje aqui pela senhora, pelo senhor, determinando a queda de todas as muralhas, mas tome a sua atitude de fé, esteja ainda hoje aqui com a gente, às 19h30. Deus abençoe. Está aí, meu amigo, minha amiga. A única coisa que você tem que fazer hoje é tomar uma atitude de fé. O endereço está aí, Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade, aqui de Guarapuava. E eu tenho certeza, você chegando diante dessa arca, o poder de Deus vai chegar também na sua vida. Não é a arca em si que vai transformar a sua vida, mas a palavra de Deus. Nós vamos agora uma chamada que fala desta quarta-feira e já voltamos com todos vocês. Você pode correr atrás de muitas bênçãos. E ainda que todas sejam conquistadas, nenhuma delas jamais terá a importância de ser a própria bênção. Isso mesmo, ser a própria bênção. Como Deus fez com Abraão, e que hoje quer fazer com todos os que se entregam verdadeiramente. Nesta quarta-feira, 5 de novembro, a continuação do estudo Como se tornar a própria bênção, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com reuniões também durante o dia e em qualquer templo da Igreja Universal. Encontre o mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar
A pergunta é: quanto tempo a senhora, o senhor, você que está assistindo essa programação, você não participa de uma reunião de quarta-feira? Essa reunião que sempre foi titulado como a reunião dos filhos de Deus. Você que está aí assistindo agora, que é uma pessoa que está afastada há muitos anos, há muito tempo você não faz mais aquela oração que você fazia nas madrugadas. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Quantas vezes você meditava na palavra de Deus e ali Deus falava tão forte com a senhora, com o senhor, palavras que no momento de fraqueza ela te fortalecia, palavra quando você estava esquecida, Deus fez você se lembrar que você é importante para Ele. Inclusive, nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa que ela teve não só uma experiência com Deus, mas ela teve um encontro com Deus e essa pessoa se tornou a própria bênção, porque esse é o tema das reuniões que temos tido todas as quartas-feiras. Você que quer ser a própria bênção, assista agora esse testemunho. O meu sofrimento começou ainda na minha infância, onde eu tinha um lar muito conturbado, era um lar dividido, com vícios e agressões. O meu pai, ele bebia muito, nos maltratava demais, nós não tínhamos o carinho, o afeto de um pai, então eu cresci sem conhecer o que era um amor de pai. E com isso eu via nos homens o mesmo que eu via no meu pai. Para mim, todos os homens eram igual a ele. E eu não pensava em me casar com medo de sofrer o que a minha mãe sofreu. Eu era triste, eu cresci angustiada, tive uma doença do qual eu perdia muito sangue, que levou a uma anemia profunda. E os médicos chegaram a me desenganar, dizendo que eu estava à beira de uma leucemia. Fiz vários tratamentos, transfusões e sem sucesso, vendo toda aquela situação dentro da minha casa, brigas, discussões, maus tratos e desenganada pela medicina, eu falei, bom, agora eu preciso morrer, né? Eu acho que a melhor saída agora é a morte. Tentei suicídio, eu tomei vários medicamentos, além do que foi recomendado, né? Além da prescrição médica, eu tomei as medicações a fim de que eu fosse dormir e não acordar mais. Mas eu acordei. Eu acordei no dia seguinte, pensei, poxa, mais um dia eu tô aqui e o sofrimento continua. Aí eu encontrei, né, uma obreira que ela da Igreja Universal e ela me evangelizou. Ela me parou e falou assim, hoje pode ser o fim do seu problema. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o pastor falando da minha vida. Eu sentei no último banco e ele começou a falar tudo que vinha ao encontro ao que eu estava passando. Minha cunhada já frequentava a igreja e eu falei, poxa, ela falou para ele, ela deu uma foto minha para ele, hoje ele me vendo, ele está contando tudo o que eu estou passando. E eu usei a fé naquela noite, crendo no que o pastor havia falado, no que ele tinha pregado, eu pude provar do poder de Deus na minha vida. Eu fui curada, né, dessa anemia, refiz os exames, os médicos não acreditaram, né, porque foi questão de semanas, eu retornei para fazer a transfusão e antes da transfusão ele fez o exame novamente e lá já não constava mais a anemia, eu havia sido curada. E ele até me perguntou como isso aconteceu, porque da forma como eu estava, não tinha como sarar tão rápido, não tinha como eu ter a cura rápida como foi. E eu ainda falei para ele, eu falei, foi Deus me curou. Aí peguei firme, né, pelo fato de ter encontrado o poder, né, de Deus, eu continuei, né, continuei frequentando as reuniões, continuei agindo a minha fé, me casei. Tive uma filha, porém a minha filha era muito problemática, ela tinha muito problema de saúde. E com isso, por eu ter
né, provado da fé em Deus lá no começo, eu comecei a agir a fé. Eu agi a fé para a cura da minha filha, eu agi a fé pela transformação do meu esposo, mas eu não agi a fé para nascer de novo. Eu não agi a fé para eu conhecer o autor da fé, o autor do poder. Eu falava de um Deus que eu não conhecia e continuava da mesma forma. Eu continuava vazia, eu continuava triste, continuava nervosa, eu continuava, muitas das vezes, até o orgulho falava um pouco a mais, porque tudo era eu. Eu fazia do meu esposo e da minha filha o meu mundo. Eu estava na reunião, o pastor pregava, ele falava sobre o Espírito Santo, mas eu queria ver eles. Eu queria ver eles com o Espírito Santo, eu queria ver eles transformados, mas essa palavra não entrava em mim. Eu não enxergava que eu precisava mudar, que eu precisava focar na minha vida espiritual. Eu estava dentro da igreja e estava indo para o inferno. Meu esposo começou a beber, meu esposo começou a usar drogas, meu esposo passava noites fora de casa. Tudo que eu passei na minha infância, a minha filha estava vivendo, estava presenciando. Então teve uma reunião do resgate. Quando começou a reunião, o bispo começou a falar. De repente você está aqui, mas você não conhece a Deus. E nesta tarde, se você deixar coisas e pessoas, você pode sair daqui diferente. Então, naquela reunião, eu entendi que eu estava dentro da igreja, eu estava à procura de bênçãos, mas eu não tinha um abençoador. Eu estava perdida. Se eu viesse a morrer naquele momento, eu ia para o inferno. Mesmo dentro da igreja, eu iria para o inferno. E aquelas palavras entraram dentro de mim de uma forma que foi tudo muito claro, sabe? Coisas que, como se a minha vida tivesse passado desde o início, de tudo que eu fiz. E quando o bispo falou, deixe hoje, aqui neste altar, as coisas e pessoas que têm ocupado o lugar de Deus. Ele chamou lá na frente, eu fui a primeira a chegar ao altar. Eu me aproximei muito, sabe, como se eu tivesse entrado dentro do altar. E ali eu coloquei tudo. Eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, agora eu deixo aqui minha filha, eu deixo meu esposo, eu deixo meu casamento, eu deixo minha saúde, tudo que eu vivi até hoje está nas tuas mãos. O que acontecer de hoje em diante é sobre a tua permissão. O Senhor, a partir de agora, é quem dirige a minha vida. E eu busquei a Deus de uma forma que eu nunca havia buscado. Eu tive uma experiência tão grande que, assim, Deus foi tirando tudo de dentro de mim, aquela tristeza, aquela mágoa, aquele rancor, sabe, aquele sentimento de que eu não sou capaz, de que eu não posso, de que eu não sou merecedora. Tudo isso foi tirado. Talvez você fica se perguntando, olha o que diz aqui o salmista, no Salmo 13, no verso 1. Ele disse assim, até quando, Senhor, se esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Talvez essas tenham sido as suas perguntas, mas não é o contrário, porque a Bíblia também nos mostra que ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, Deus nunca vai esquecer de nós. Talvez você que tem se esquecido de Deus, você é uma pessoa que tem tido tempo para tudo. Tempo para sair, tempo para passear, tempo para, de repente, estar em família, mas você não tem tido tempo para Deus. Mas a pergunta que eu faço para você, quando você está sozinha, sozinho, quem preenche esse vazio que está aí dentro de você? Você que é uma pessoa que é triste, angustiada, oprimida,
depressiva e tem sido muitas vezes dominado pela crise de ansiedade. E já pensou até dar cabo da sua própria vida. Não faça isso. Dê uma oportunidade para você mesmo. Esteja nesta quarta-feira para que você possa se tornar a própria bênção. E eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Nós vamos mais um testemunho de uma pessoa que teve uma vida transformada ao chegar em uma das nossas Universal na quarta-feira. Meu nome é Débora Luiza, eu tenho 25 anos e sou advogada. Na minha infância, eu sofri bastante com o complexo de inferioridade, eu me sentia feia, eu me sentia gorda. E depois de um tempo, na minha adolescência, fui crescendo e fui começando a me sentir sozinha. E esse vazio era uma coisa que não tinha ninguém que pudesse preencher, não tinha nada que fizesse alguém preencher esse vazio. Era uma dor assim que eu não consigo mensurar, era insuportável. Eu me sentia sozinha, eu ficava em casa no quarto. Teve uma época que eu não saía de casa. Tentei fazer da minha forma, mas não teve como. Tanto é que eu comecei a me envolver com pornografia. Eu queria ver mais e mais, justamente porque aquilo não preenchia o vazio da minha alma. Então eu terminava e depois eu falava, vou ver de novo. Eu terminava e vou ver de novo e ficava esse ciclo vicioso que não acabava nunca. Quando eu me olhava no espelho, eu não sentia nada. Assim, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Muito embora eu tivesse família, nunca tivesse me faltado nada, mas realmente eu me olhava no espelho e não sentia nada. Eu não me achava bonita, sabe? Eu me comparava com outras meninas, amigas minhas da época, queria ter mais corpo, porque aí eu já me achava muito magra. Se quando eu era criança eu me achava gorda, quando eu era adolescente eu me achava muito magra. Eu queria ser mais bonita, e eu não tinha, muitas vezes eu pensava, o que vai ser de mim amanhã? Sabe? Hoje, o que eu vou fazer? Eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Eu me sentia sozinha, eu era vazia, eu era solitária, eu chorava sozinha muitas vezes, já cheguei a chorar sozinha. Eu tinha ciúmes de amigas, quando não me chamavam para estar junto, ou não me chamavam para sair, eu via fotos, com as amigas juntas. Quando eu não estava, eu ficava com ciúmes, eu era muito carente, então eu tinha essa necessidade de estar com alguém, com amigos ou com um namorado, que eu queria ter alguém, queria ter um relacionamento sério, queria levar para minha família conhecer, mas isso não acontecia, Então eu tinha essa carência, eu era muito carente, tinha necessidade de atenção. Então eu conheci a Força Jovem Universal através de um convite de um rapaz que mora no meu prédio, e eu cheguei lá, assim, eu vi uma coisa diferente que eu nunca tinha visto em outro lugar. Eu não tinha problema nenhum com igreja nenhuma. Já fui para algumas, mas eu nunca me senti tão à vontade como eu me senti na Força Jovem. Então, eu vi aquelas pessoas, aquela felicidade, e eu falei, eu gostei e vou voltar mais vezes. Depois eu comecei a ir nas quartas-feiras, Uma obreira me atendeu e eu falei para ela que eu realmente gostava de uma pessoa e que isso poderia me atrapalhar. Então, eu comecei a fazer um propósito, Orava, coloquei o nome dessa pessoa, pedi para Deus tirar essa pessoa da minha mente, do meu coração, porque eu realmente estava decidida a fazer tudo diferente. Então eu comecei na reunião das quartas-feiras, fui na reunião das sextas, domingo de manhã, comecei a orar, ela me ensinou a orar, a jejuar, a meditar na Bíblia. Então tudo isso foi me aproximando de Deus, eu fui aprendendo, os caminhos da fé. E frequentando as reuniões, eu fui entender, que a pornografia, ela era uma consequência do vazio que eu tinha, E eu já não queria mais me envolver com aquilo. Então eu fui me afastando das amizades, eu fui me afastando da pornografia, Eu não tinha mais desejo nenhum, eu comecei a ter repulsa, comecei a ter nojo pela pornografia. E cerca de um mês depois eu decidi me batizar nas águas, porque eu entendi nas reuniões que o batismo nas águas é você matar a velha criatura, Você morrer para a sua vida velha e começar uma vida nova, e era isso que eu estava decidida a fazer. Então, um mês depois, eu me batizei nas águas. E a partir daí, eu foquei em receber o Espírito Santo, porque eu sabia que eu precisava tê-lo. Então, a partir daí, eu foquei em recebê-lo, E aí, eu comecei a buscar muito mais.
Eu lembro que eu chegava tarde da noite da escola, né? Eu trabalhava e chegava tarde, mas mesmo assim eu orava de madrugada, eu meditava na Bíblia de manhã, de noite quando eu chegava. Eu comecei a me envolver muito com as almas, né? Em evangelizar, me envolvi muito com a Força Jovem Universal, comecei a ser mais contada e chegou em um dia que foi uma quarta-feira, eu saí da minha casa e eu orei, eu falei, eu creio que vai ser hoje. Eu creio que vai ser hoje porque eu estou buscando e hoje o Senhor vai me responder. E eu lembro que foi em uma quarta-feira à noite, né, o pastor chamou na frente do altar quem queria receber o Espírito Santo e eu saí do meu lugar, eu já tinha certeza que ia ser naquele dia. Eu saí crendo que eu ia receber e realmente naquele dia eu recebi o Espírito Santo. E eu entendi que o que eu buscava, o que eu busquei em tanto tempo, só uma pessoa poderia me dar. Só Deus poderia me dar. E a partir daí eu entendi o que era o amor de verdade. Eu me senti amada, coisa que eu busquei em tantas pessoas, em tantas coisas. Eu entendi o que era o amor de verdade, o que era você ser valorizado, você ser valorizado. O Espírito Santo me mostrou o valor que eu nunca tive, eu nunca soube, né, que eu tive. O Espírito Santo me mostrou o meu valor e me mostrou que eu não dependo de ninguém, de nada para ser feliz e somente dele. Eu quero agora colocar uma chamada e também mostrar para você esse local aqui. Esse local tem sido todas as sextas-feiras um local de poder, de transformação de vida. Você está vendo esse corredor, aonde você está vendo o corredor de homens e mulheres de Deus? São homens e mulheres que têm estado preparados para te ajudar. Pessoas que o Senhor Jesus lhe deu autoridade para tirar você, você mesmo está assistindo essa programação, tirar você desse sofrimento. Você que foi uma pessoa vítima de uma inveja, de um olho grande, de uma obra do mal, porque nós vivemos num mundo onde a maldade é muito grande. Mesmo que você diga assim, mas eu só faço bem. E para você ser vítima de um mal, você não precisa fazer o mal a outra pessoa, não. Inclusive, nós vamos colocar agora uma chamada desta sexta-feira. E você, na oportunidade, vai receber uma palmilha para colocar dentro do seu calçado. E ali você escrever todos os problemas que você vem enfrentando. E eu tenho certeza que vai se cumprir o que Deus disse para o salmista Davi. Ele disse assim, Davi, senta-me à direita, até que eu coloco debaixo dos seus pés os teus inimigos. E quando falamos aqui de inimigos, não é inimigos carne e sangue, não. Esses inimigos são as doenças, os vícios, os problemas financeiros, esses problemas que você está enfrentando aí na sua casa, de brigas constantes, destruição no seu casamento, e você acha para resolver esse problema tendo a separação. Isso não vai resolver. Então você vai assistir agora essa chamada desta sexta-feira, onde nós teremos a grande vigília do meio-dia. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos finalizando mais uma vigília do meio-dia aqui na nossa catedral da cidade de Guarapuava. E eu quero fazer um convite para você, para que nessa próxima sexta-feira você também venha estar lutando conosco. Nesses 33 minutos de poder, aqui estou com os iluminados de Deus, os escolhidos, aqueles que foram ungidos para proclamar a sua libertação, a sua vitória. Ao meio-dia, nessa próxima sexta-feira, na rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, você é o nosso convidado todo especial a estar recebendo essa grande vitória. Que Deus abençoe a todos e até esse grande encontro. Agora o que você tem que fazer é tomar uma atitude de fé. Nós vamos nos preparar agora para a nossa oração com a nossa amiga Mary Martins. E eu tenho certeza que ao beber desta água, você já vai ter um alívio, força dentro de você para você se levantar e ainda esta semana você procurar uma Universal.
Aí na cidade de Umuarama, nós temos a nossa Universal. Como também aqui na nossa cidade de Guarapuava, nós temos a nossa Catedral da Fé, que fica na Rua Padre Chagas, número 3536, bem no centro da nossa cidade aqui de Guarapuava. É momento de oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus e nosso Pai, aquele que cuida dos filhos, um Pai presente. Por isso, meu Senhor, eu tenho liberdade de falar contigo, de apresentar ao Senhor esta pessoa que está sofrendo porque o seu familiar está no vício. Ela já conversou, ela já pediu, talvez seja uma mãe que todos os dias chora porque o seu filho está se destruindo, a sua filha está se destruindo. Oh, meu Pai, honra a fé desta mãe, liberta, seja quem for, um familiar, um irmão, um pai. Talvez um filho esteja orando agora pelo pai que está viciado. A mesma maneira que eu fiz, meu Pai, da mesma maneira que eu orei pelo meu pai porque ele bebia e o Senhor o libertou da bebida, a bebida que causava tantos problemas no nosso lar, tantas brigas, tanta violência. Meu Pai, liberta esta pessoa do vício, seja de uma droga, de um álcool ou até mesmo de um hábito que ela tenha. Age agora na mente, no coração e livra esta pessoa deste mal, dessa escravidão. Oh, meu Deus, faça o milagre através da fé e o teu nome será honrado e glorificado. Unge esta água com o teu poder para selar, confirmar esta bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água com fé e sejamos todos abençoados. Permaneça na fé, não desista e Deus vai abençoar e honrar a sua fé. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Como que você está agora se sentindo? Está em paz? Trouxe o alívio para a sua alma? E essa dor do corpo, eu creio que ela desapareceu. Mas faço um desafio para você. É isso mesmo. Eu faço um desafio. Se você adentrar por essas portas e a sua vida não começar a mudar, é começar, porque Deus não vai fazer uma mágica. Mas eu tenho certeza que ao término da oração, da reunião, você vai ver um resultado na sua vida. Você não vai sair deste lugar do mesmo jeito que você entrou. Dê uma chance para você mesmo, você que não aguenta mais sofrer. Mas se esse convite não é para você, você é aquela pessoa que não, dá para aguentar mais um pouco, dá para esperar mais um pouco. Então você vai rejeitar, você vai desprezar as palavras que foram ditas aqui, os testemunhos. Mas se você não aguenta mais, você vai se programar para estar numa das nossas reuniões nessa sexta-feira, inclusive na grande vigília do meio-dia. Se não tem uma palmilha de papel, pega um papel mesmo, escreva ali todos os seus problemas, doenças, enfermidades, problemas de vício, problemas de insônia, de pesadelo, coloca dentro do seu calçado e quando chegar sexta-feira, no momento da vigília do meio-dia ou outro horário que você vai estar, você vai tirar essa palmilha ou esse papel que você escreveu o pedido e vai deixar diante do altar. E ao ser queimado, esse papel vai ser queimado também esses problemas. Que Deus abençoe e até a próxima.